Eu estive afastada da nossa casa durante um período de uns 2 anos. Eu perdi a minha mãe recentemente e estive afastada porque ela ficou algum tempo, decorrente de várias questões de saúde, ela ficou um bom tempo acamada até desencarnar. E são momentos que todos nós vamos passar, a perda de um ente querido. E quando eu pensei na primeira palestra de abertura para a sexta-feira, a primeira palavra que veio para mim, gratidão. Gratidão, porque só o fato de podermos estar reabrindo as reuniões de sexta-feira já significa que a nossa casa está conseguindo se manter, que a nossa casa está conseguindo reconstruir tudo aquilo que a pandemia nos tirou. E gratidão também, porque não importa o que a vida vai nos oferecer, nós devemos sempre ser gratos pelo aprendizado. E é isso que Paulo fala, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Em tudo dá graças ao Senhor vosso Deus. E às vezes a gente tem o hábito de agradecer apenas as situações da nossa vida que nos trazem, felicidade, alegria, sucesso e vitória. Nós esquecemos de agradecer, às vezes, pelas oportunidades de aprendizado que muitas vezes vem acompanhado da dor. Mas são elas que nos fortalecem. Para que a gente possa refletir, no nosso dia, na nossa rotina, às vezes nós estamos tão atarefados, tão atribulados e com a vida tão corrida. E eu vou fazer uma pergunta para que todos possam responder dentro da sua intimidade. Hoje, nesse dia específico, houve alguma coisa pelo qual eu poderia agradecer? Ou houve algum momento em que eu me senti grato? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes tem situações do nosso cotidiano, e isso depende da forma como cada um de nós vive a nossa rotina, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas expectativas, que a gente vai se sentir grato. E a energia da gratidão, aquele sentimento que vem do coração, quando a gente se sente grato por uma coisa mínima, ela nos faz tão bem, que ela dissipa qualquer problema, porque a gratidão, ela faz milagres em nossa vida. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, Aprender a agradecer em todas as situações da vida, não apenas nas alegrias, mas também nos desafios. Então em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A cada dia, a cada despertar, eu sou grato. A cada momento em que eu vou me alimentar, eu sou grato. A cada momento em que eu tenho uma interação com outro ser humano, e com esse ser humano eu posso aprender alguma coisa, eu sou grato. Existe uma situação particular para mim que eu sempre fico agradecida. Quem dirige sabe que o trânsito é caótico. E às vezes é quase que uma disputa. Tem alguns momentos que a gente se sente numa verdadeira pista de Fórmula 1. Só que diferente dessa corrida oficial, não é carro com carro, moto com moto. É carro, moto e muitas vezes pedestres. E às vezes a gente está naquele trânsito tão caótico que a gente precisa da gentileza de outro motorista. E nem sempre a gente vai receber essa gentileza. Eu tento sempre pensar e ser aquele motorista que faz a gentileza. Mas eu me sinto extremamente agradecida quando eu sou agraciada com a gentileza de motorista que me dá uma passagem, que me permite entrar numa pista ou mudar de uma faixa. Porque isso significa, não só para mim, que eu não vou ter que me arriscar
né, enfiando ali no meio do trânsito. Isso significa que eu estou compartilhando naquele dia o trânsito com pessoas gentis. E é tão bom reconhecer a gentileza e a bondade no outro ser humano, então por isso eu sou grata. E qual que é o sentido da gratidão? A gratidão não é ignorar a dor. Eu vou sofrer em algum momento da minha vida? Vou sofrer sim. Afinal de contas, eu estou em um planeta de provas e expiações. Se eu estou no planeta de provas e expiações, eu vou sofrer. Porque mesmo que a minha vida esteja boa a tal ponto que eu não esteja passando por nenhum momento de dor ou sofrimento, se eu sou uma pessoa que tem empatia, eu vou sofrer pelo meu irmão. Eu vou sofrer por aquele que perdeu um ente querido. E às vezes a gente ainda não sabe, que nós ocidentais não sabemos muito como lidar com a morte, como confortar. Eu vou sofrer por uma pessoa que está em condições precárias. Eu vou sofrer por uma pessoa que perdeu a sanidade. Eu vou sofrer porque eu vou compartilhar a dor de uma mãe que não sabe onde buscar o alimento para o filho, porque ela é mãe solo, porque ela encarou a maternidade, mas teve alguém que não dividiu esse milagre com ela. Então, nós não vamos ignorar a dor na gratidão, mas à medida em que eu estou em uma situação que eu posso olhar a dor do meu próximo e não estar vivendo essa dor, eu vou me sentir grato. Em dois sentidos: grato porque eu estou na posição de ajudar, e grato porque eu ainda não precisei experimentar essa dor. E é reconhecer o aprendizado, mesmo nas dificuldades. Quando eu enxergo os problemas da vida, as dificuldades, como oportunidades de crescer e de aprender, eu serei grato. E é transformar o olhar e o coração. A gratidão, ela muda a nossa vida. Porque se eu sou aquela pessoa que estou sempre a me queixar, eu não vou conseguir ver a beleza dos pequenos detalhes da vida. Tem uma história, e eu quero dividi-la com vocês, de um pássaro. Então, conta-se que havia um pequeno pássaro vivendo em um deserto seco, ferido e sem forças. Ele reclamava da sua dor, da solidão e da falta de água. Um dia encontrou um anjo e perguntou: quanto tempo ainda sofreria? O anjo respondeu: ainda muitos anos. Desesperado, o pássaro foi orientado a repetir todos os dias: em tudo dou graças. Mesmo com dor, sede e sofrimento, ele começou a agradecer. E algo extraordinário aconteceu. Em pouco tempo, o deserto começou a florescer, a água surgiu, suas feridas cicatrizaram e ele voltou a voar. Aquilo que levaria anos foi transformado em dias pela força da gratidão. É uma história simples e singela, mas que tem muito a nos ensinar. Porque o que mudou? O que levaria anos para ele aprender, se ele continuado vibrando na queixa, na reclamação, se ele continuado focado na sua dor, ele conseguiu transformar pela força da gratidão. E assim somos nós. Há quantos anos eu frequento essa casa? O que eu venho buscar nessa casa, nesse período que eu frequento? Será que eu estou vindo a essa casa e eu já consegui me transformar, entendendo que essa transformação é resultado da minha mudança interior? A tão falada reforma íntima. Ou será que eu ainda estou vindo a essa casa como mendigo espiritual, esperando de bandeja que a espiritualidade, como servidores de Deus, possa mudar a minha vida? Sei que eu faço esse movimento. Essa é a diferença da história do pássaro.
O movimento de agradecer foi um movimento de mudança. Há várias formas de mudarmos a nossa vida. Agradecer é apenas o primeiro passo. A gratidão muda quem enfrenta o problema. Porque quando eu me sinto grato, essa dor, ela não é aquela ferida purulenta à mostra. Essa dor, ela vai se suavizando. Às vezes, fica um latejar, mas ela vai nos modificando, porque a nossa energia muda. E com a nossa energia modificada, nós estamos mais afinizados com a energia que vem do alto. Então a gente fala da afinidade. Então vamos pensar, se o mal e o bem são opostos, eu só posso atrair o bem para a minha vida se eu vibrar do bem. E é isso que a gratidão traz, essa transformação. Ela faz com que esse mal que ainda existe em nós, veja bem, não estou considerando ninguém mal, mas o mal que ainda existe em nós, fruto da nossa ignorância e perfeição, se transforme e a nossa energia vai se modificando. A gratidão fortalece a esperança e desenvolve a resiliência. Não é resistência, é resiliência. A resiliência, ela é muito mais ampla, porque a resiliência, ela nos faz agir. A resistência, ela cria uma barreira. A resistência nos faz muitas vezes bloquear. A resiliência não. A resiliência é a compreensão nossa das nossas necessidades, mas é também a percepção da nossa força. Isso é que é ser resiliente. Então, meus irmãos, eu quero convidar a todos a uma prática diária. A gratidão muda sempre quem enfrenta o problema, fortalece a esperança e desenvolve a resiliência. Essa prática de modificar os nossos sentimentos pode começar ao nosso despertar. Eu acordei, obrigado, meu Deus. Eu vou dormir, obrigado, meu Deus. Diante das adversidades, obrigado, meu Deus. Porque o ato de agradecer diante de qualquer dificuldade vai abrir espaço em nossa mente e no nosso coração para que os nossos amigos espirituais possam nos acolher, possam nos intuir e possam nos alimentar com energias que vai transformando essa esperança, e esse sentimento de gratidão se torna uma usina de energia que transforma a nossa vida. Então, ser grato é reconhecer a presença divina em cada detalhe da vida. É agradecer pela luz e também pelas sombras que ensinam. É perceber que nada acontece por acaso e tudo contribui para o crescimento do espírito. A gratidão transforma o sofrimento em aprendizado e a caminhada em bênção. O Divaldo psicografou um poema maravilhoso, psicografado pelo espírito Amélia Franco, que fala da gratidão. E ela vai discorrendo, quem já viu palestras do Divaldo, ele, em inúmeras palestras, ele termina recitando esse poema, ou parte dele, porque ele é um poema muito longo, mas ele agradece por tudo, Ele agradece pelo pão, pela água, Ele agradece pelo teto. E no fim ela termina que mesmo se não houver um teto, ainda tem o céu e as estrelas. Então, esse poema, ele é maravilhoso, eu recomendo a todos, principalmente naquele momento em que a gente se encontra mais angustiado, onde a esperança nos falta, fazer a leitura desse poema, porque ele traz um sopro divino e nos ensina a cada dia o porquê nós precisamos ser gratos. Então, que nós possamos sair daqui hoje com um novo olhar, um olhar de quem agradece, confia e transforma a própria vida através da gratidão. Que nós possamos nos transformar através da gratidão. Que nós possamos deixar que essa energia faça o melhor em nossa vida. Nós somos construtores de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que nos assola. E isso
essa transformação depende única e exclusivamente de nós. Então, que a gente possa modificar os nossos pensamentos e ser grato, né, por tudo, por todos os momentos, por estarmos aqui nessa oportunidade, nessa vida, nesse planeta, nessa oportunidade de estar recomeçando uma nova oportunidade de curar o nosso espírito enfermo. Lembrando sempre que as nossas dores são resultados das nossas escolhas. E a cura para essas dores também são resultados das nossas escolhas. Essa transformação interior, às vezes que acontece de uma forma muito sutil. Essa transformação, às vezes acontece de uma maneira que algum dia nós vamos olhar no espelho e já não reconhecer aquela pessoa que nos olha. Porque por mais que às vezes nós estejamos ligados a padrões antigos de comportamento, vai chegar um tempo que nós vamos olhar para dentro da nossa própria alma e ver a transformação que ocorreu, a revelia da nossa vontade, porque nós estamos fadados ao progresso. Então esse é a nossa mensagem para hoje, né? Que nós possamos estar juntos aqui por mais sextas-feiras, de preferência que nós possamos estar com essa casa mais cheia, para poder acolhermos mais pessoas. E muito obrigada a todos.